essa apresentação que está disponibilizada lá no Moodle, né? Uma breve apresentação com a maioria dos conteúdos que a gente abordou durante esse semestre. Então, quando a gente falar de operações com mercadorias, eu já trouxe aqui qual que é o reflexo dessa operação lá na ficha de controle de estoques. Ou seja, a gente já está juntando esses dois conteúdos. O conteúdo da unidade 2, que foi lá da nossa avaliação 1, com o conteúdo relacionado ao controle de estoques, certo? Então, vamos lá. Aqui, alguns eventos relacionados com as compras. Então, o primeiro evento, a compra de mercadorias. Quando a gente fala de compra de mercadorias, a gente tem que entender os impostos envolvidos, o ICMS, o PIS e o COFINS a recuperar. A gente precisa deduzir esses impostos recuperáveis na compra de mercadorias, porque estamos trabalhando com empresas do lucro real, do regime não cumulativo. Então, falando de devolução de compra. Devoluções de compras podem ser motivadas por diferentes situações. Uma aquisição em quantidade incorreta, recebimento de mercadoria fora do determinado padrão de qualidade, não cumprimento de cláusulas contratuais, e etc. Né? E essas devoluções podem ser parciais ou totais. As devoluções de compras devem ajustar as compras efetuadas anteriormente, sendo registradas na ficha de controle de estoques como uma entrada negativa. Tá? Ou seja, ajustando a quantidade comprada e o valor das compras. A devolução deve ser registrada pelo montante pago na respectiva aquisição. Então, a gente tem que observar a qual operação que estamos fazendo a devolução de compra. Se eu fiz uma devolução de compra, né, eu tinha 3 compras em diferentes datas. Essa devolução se refere a qual das operações? Então, utilizo o mesmo valor unitário daquela operação original, que foi a operação da compra de mercadorias. O lançamento contábil dessa devolução de compras é um lançamento, nada mais é do que o lançamento inverso ao da compra de mercadorias. Então, quando a gente comprou as mercadorias, a gente debitou estoques e debitou os impostos a recuperar. Agora, o que eu fiz? Eu creditei estoques, creditei o ICMS a recolher, o PIS a recolher, o COFINS a recolher. Ou seja, aqueles impostos que a gente tinha debitado e tinha lançado a recuperar, agora eu creditei e lancei a recolher. E debitei caixa, banco ou fornecedores, dependendo da operação, se foi à vista ou se foi a prazo. Então, esse é o lançamento contábil que nós temos nas devoluções de compras. E aqui, exemplificando como que a gente vai fazer esse lançamento da devolução de compra na ficha de controle de estoques. Vejam só, eu tive aqui 2 operações de compra, uma no dia 20/3, de 50 unidades por R$ 1.750 cada unidade. Depois eu tive mais uma compra no dia 10/10, de 50 unidades por R$ 1.250. O que diz lá em cima? Considere que a companhia devolveu 10 unidades da compra efetuada em 10/10. Ou seja, eu tenho que saber a qual compra que eu estou devolvendo. A compra que eu fiz é referente a essa operação aqui. Então, como que eu lancei? Lancei com sinal negativo na coluna entradas, 10 unidades, e o custo unitário, o mesmo custo da operação original, certo? E o total também com o sinal negativo. Esse é o lançamento que a gente vai fazer na ficha de controle de estoques, ok? Então, professor, quando eu compro a mercadoria, vai aumentar o meu estoque. Quando eu tenho uma devolução de compra, eu lanço um negativo na entrada e isso significa uma saída de estoques. Se a gente tivesse aqui só essas 50 unidades lá no saldo, né, agora com essa devolução de compra, eu vou ter apenas 40 unidades, porque eu tive a devolução, né, devolvi para o meu fornecedor 10 unidades. Ok? Pessoal, se tiverem qualquer dúvida, pergunta, me perguntem aqui no chat ou abra o microfone, não tem problema nenhum. O momento é agora para a gente tirar todas as dúvidas de vocês. O próximo evento relacionado à compra, o abatimento sobre compras. O abatimento sobre compras são obtidos normalmente em função de alguma divergência entre características solicitadas pela empresa e aquelas apresentadas pelas mercadorias entregues.
Em função disso, a empresa pode negociar com seu fornecedor para que este lhe peça um abatimento sobre o valor originalmente acertado pelas mercadorias. O abatimento sobre compras é um abatimento geralmente oriundo de condições comerciais. A mercadoria veio diferente como eu tinha solicitado e assim por diante. Os abatimentos devem ajustar as compras efetuadas anteriormente, sendo registrados na ficha de controle de estoques como uma entrada negativa, ajustando apenas os valores, já que as quantidades de mercadorias permanecem inalteradas. Então vamos exemplificar. Eu comprei mercadorias lá da Larissa, a Larissa me vendeu algumas 50 unidades de mercadorias, e aí, quando eu recebi essa mercadoria, eu vi que estava com qualidade inferior àquela que a gente havia negociado. Eu disse para a Larissa, olha, Larissa, se você não me conceder um abatimento, eu vou devolver essas mercadorias, porque não foi esse o nosso acerto. E aí a Larissa, eu vou receber essa mercadoria de volta, eu vou conceder esse abatimento. Então, em muitas situações, é mais fácil a empresa a vendedora conceder esse abatimento, né, um desconto, entre aspas, embora o desconto seja um resultado financeiro. Aqui, abatimento não é relacionado à parte financeira, e sim em virtude desse desacordo comercial. Ok? Então, qual que seria o lançamento contábil que teríamos sobre esse abatimento de compras para quem está comprando? Aqui a gente só está falando de eventos relacionados com as compras de mercadorias. Depois vamos ver lá nas vendas para quem vende como que são os efeitos e os lançamentos. Eu debito caixa, banco ou fornecedores e credito estoques, ou seja, porque eu estou recebendo em espécie, ou o meu vendedor vai me devolver o recurso, o dinheiro que eu paguei, ou vai descontar do meu saldo de fornecedores e creditar estoques, a conta de estoques, porque vai acabar reduzindo o saldo dessa nossa conta de estoques, o custo da minha mercadoria. Continuando aquele mesmo exemplo que a gente fez antes. O exemplo que a gente fez antes, a gente teve a compra de 50 unidades e a devolução de compras de 10 unidades. Agora, o que aconteceu? A partir dos dados, considere que ela identificou que as mercadorias recebidas referente à compra do dia 10 não estavam de acordo com as especificações feitas e obteve do fornecedor um abatimento de R$ 2.500 sobre as unidades remanescentes. Ou seja, 10 unidades eu devolvi, e agora ainda recebi mais esse abatimento de R$ 2.500. Então, esse abatimento de R$ 2.500, ele vai ser lançado lá na coluna total, também com o valor negativo. O valor negativo porque ele vai reduzir o custo unitário das mercadorias que sobraram, tá? Porque foi concedido esse abatimento, ele precisa ser deduzido de algum lugar. E aqui, o local de onde que serão deduzidos serão do nosso custo unitário destas mercadorias. Certo, pessoal? Então, o meu custo unitário de 1.250, depois, se a gente tivesse a ficha completa aqui de estoques, a gente ia ver que lá no final, esse custo unitário já vai reduzir, já vai ser um valor menor. Certo, pessoal? Escutei aqui um barulhinho. Não sei de onde que era. Mas vamos em frente. O próximo evento relacionado com as compras. Os gastos adicionais com compras. Todos os gastos adicionais com as compras, como frete, seguros, impostos não recuperáveis, são considerados como parte do custo das mercadorias compradas. O exemplo mais comum que a gente fala durante toda a disciplina são os fretes. O frete sobre compra, onde que a gente lança lá na ficha de controle de estoques. Mas poderia ter também o seguro sobre essa compra. Os impostos não recuperáveis não são o ICMS, o PIS e o COFINS. Esses são impostos recuperáveis. Impostos não recuperáveis, a gente poderia falar do imposto de importação, o imposto, o IPI para uma empresa comercial, porque também não vai ser recuperável. Tá? Então, são exemplos menos usuais aqui na nossa disciplina. Desse modo, devem ser registrados na ficha de controle de estoques na coluna de entrada,
na parte relativa apenas a valores, aumentando assim o custo total das mercadorias compradas e não alterando a quantidade comprada. Então, a gente tinha visto no exemplo anterior que o abatimento ia lançar com o sinal negativo aqui na coluna total das entradas. Agora, quando a gente está falando de um frete, de um seguro, eu preciso acrescentar, somar ao meu custo unitário. Ou seja, o lançamento contábil, por exemplo, do frete sobre compras, é o lançamento idêntico, é o mesmo lançamento que eu tive lá na compra. Debitei estoque, debitei ICMS a recuperar, PIS a recuperar, COFINS a recuperar e creditei caixa, banco ou fornecedores. Vou colocar aqui uma observação que o pessoal às vezes tem dificuldade, né? O frete CIF e o frete FOB, não sei se era essa a sua dúvida, Amanda. Frete CIF é pago pelo remetente e o frete FOB é pago pelo destinatário. Pago pelo remetente, tá? Pago pelo remetente e o FOB é pago pelo destinatário. Faz o lançamento contábil a empresa que paga o frete. Certo? Então, eu preciso observar quem é que vai pagar por esse frete. Nesse exemplo que a gente está falando agora, eu fiz uma compra de mercadorias, comprei mercadorias lá da Amanda, né? Não aparece para vocês? Agora aparece? Agora foi? Tá. Faltava eu dar um enter aqui. CIF é o frete pago pelo destinatário, FOB é o frete pago, desculpa, volta tudo. CIF, o frete pago pelo remetente, FOB, o frete pago pelo destinatário. Só faz o lançamento contábil do frete aquela empresa que paga por esse frete. Então, comprei mercadorias lá da Amanda. Eu sou a empresa adquirente, a empresa compradora. A Amanda é a empresa vendedora. A Amanda, quando ela fez essa venda, ela vendeu as mercadorias com frete FOB. FOB, quem vai pagar o frete é o destinatário. Eu estou comprando a mercadoria, então eu devo fazer o lançamento do frete, porque eu vou pagar por esse frete, certo? Agora, a empresa Amanda fez a venda de mercadorias de 50 unidades pelo valor de R$100.000, com um frete CIF de R$50. Ou seja, quem está comprando a mercadoria não paga por esse frete. Então, tenho que observar em cada exercício se a empresa que eu estou fazendo os lançamentos contábeis é quem paga por esse frete. Então, sempre olha, eu vou pagar esse frete? Vamos ver. Eu estou comprando mercadorias, essa compra foi com frete FOB, então vou ter que pagar. Então, faço o lançamento. Agora estou comprando mercadorias e houve o frete foi CIF. Quem pagou foi o vendedor. Não tem nada a ver com a minha empresa. Então, eu tenho que observar sempre se eu irei pagar por esse frete. Se eu pago, eu faço o lançamento contábil. E o lançamento contábil no frete sobre compras é o mesmo lançamento idêntico ao lançamento da compra. Ok? Em frente. Então, um exemplo um pouquinho diferente, mas como que seria esse lançamento na ficha de controle de estoques? Então, eu tive uma compra de 120 unidades por R$ 721,88, um valor total de R$ 86.625, certo? Agora, eu tive o frete sobre compras. O frete sobre compras, ele não tem nenhuma unidade, ou seja, eu não vou aumentar na quantidade, eu vou aumentar o custo pelo valor total. Então, com um sinal positivo aqui na coluna total das entradas. Lá na nossa
que é isso aqui, calma aí. Mudou um pouquinho a tela aqui do BBB, mas vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Assim, eu tive a compra, né, por 86.625 e agora eu tive mais o frete por 1.181. Ou seja, o total dessa compra passou a ser 87.806, né? Dividindo por 120 unidades, o meu custo unitário dessa compra passou de 721,88 para 731,72. Aumentou o meu custo unitário. Pensa comigo, eu comprei mercadorias, comprei 100 unidades por R$1.000 cada uma, totalizando R$100.000. Se eu tenho frete sobre compras, né, esse frete de mais R$10.000, ou seja, o total dessa compra passou a ser R$110.000. A gente não viu lá no slide anterior que esses gastos adicionais relacionados com a compra de mercadorias precisam ser acrescidos, então, por isso, eles somam ao nosso custo unitário dessa aquisição de mercadorias. Agora, alguns eventos relacionados com as vendas, né? De forma semelhante como a gente teve a devolução de compra, a gente tem do outro lado a devolução de venda. Eu vendi mercadorias, o cliente analisou a mercadoria, né, e viu que não estava de acordo e devolveu parte ou o valor total dessas mercadorias. Então, quando uma empresa realiza a venda de mercadorias, faz o registro da receita de vendas, bem como o registro relacionado à saída das mercadorias, né, o CMV e a baixa dos estoques. De forma inversa, quando a empresa recebe a devolução de uma venda realizada anteriormente, a empresa precisa ajustar os montantes da receita de vendas reconhecida, assim como o CMV, e ajustando respectivamente os valores a receber e também os valores de estoques. A receita de venda será diminuída em função do preço de venda que havia sido praticado quando da realização da venda. E o CMV será diminuído em função do custo realizado por essa operação. Então, conforme foi baixado no estoque. Então, qual que é o lançamento contábil relativo a essa devolução de venda? Vendi mercadoria, né? Quando eu fiz a venda, eu creditei receita e debitei clientes, banco ou caixa, se foi à vista, se foi a prazo, cheques a depositar, dependendo da situação. Agora, quando a gente tem a devolução dessa venda, o lançamento contábil que a gente vai ter. Debitei devolução de venda, creditei caixa, banco ou clientes. O lançamento é o inverso do lançamento contábil que a gente teve na aquisição. Quando eu vendi, creditei estoque porque saiu do meu estoque. Agora voltou para o estoque da empresa. Então, eu debitei estoque, creditei CMV. E aqui os impostos, o ICMS, o PIS e o COFINS, o lançamento é o inverso do lançamento da venda. Debito ICMS recuperar, credito ICMS sobre vendas, PIS recuperar, PIS sobre faturamento, COFINS e COFINS sobre faturamento. Então, esses são os lançamentos contábeis dessas devoluções de vendas. Ok? Continuando. A partir dos dados, né, como que seria o lançamento contábil referente a uma devolução de venda, né, de 20 unidades da venda do dia 6/6. Então, o lançamento de devolução de venda, ele segue uma lógica semelhante à devolução de compra. Na devolução de compra, eu lancei com um valor com sinal negativo na entrada. Na devolução de venda, eu lanço com um sinal negativo lá na saída. Então, essas 20 unidades que foram devolvidas, eu lanço um sinal negativo lá na coluna saídas. Ok? Aqui o abatimento sobre vendas. Os abatimentos concedidos sobre vendas não afetam os estoques da empresa vendedora. Portanto, não há nenhum registro na ficha de controle de estoques. Quando a gente falou de compra, a compra envolvia o estoque da mercadoria, né? Envolvia o custo das mercadorias, o custo de aquisição.
A gente só lança na ficha de controle de estoques se há influência sobre os estoques. Só lanço, isso é muito bom vocês lembrarem, só lanço na ficha de controle de estoques se há influência, se há alteração no custo dos estoques. Tem o lançamento contábil aqui com estoque? Não, não tem nenhum lançamento com estoque. Portanto, não vai para a ficha de controle de estoques. Debitei abatimento sobre vendas e creditei caixa, banco ou clientes a receber. Até tinha, naquela lista de exercícios, tinha um exercício que mencionava sobre isso. Né? Ah, professor, como que eu faço agora abatimento sobre venda? Nada. Na ficha de controle de estoques, nada. Os descontos incondicionais. Os descontos incondicionais são aqueles destacados na nota fiscal, que são no ato da compra, independem de negociações futuras, né? E o desconto incondicional, eles devem ser deduzidos da base de cálculo dos impostos incidentes sobre a compra ou sobre a venda. Então, esse é o nosso exemplo do desconto incondicional destacado na nota fiscal, ok? E o desconto condicional, o desconto financeiro, são aqueles realizados após o aceite das mercadorias, normalmente quando há uma antecipação, né, do pagamento, e por isso eu tenho esse desconto financeiro, desconto concedido e o desconto obtido, né? Então, concedido é uma despesa financeira e o desconto obtido uma receita financeira. Mas aqui em virtude de pagamentos. Paguei antecipado, paguei atrasado, né? Aí são descontos financeiros que ocorrem nessas situações. Alguma dúvida sobre esses eventos relacionados com compras ou vendas de mercadorias, pessoal? Professor, eu acho mais incentivo participar dessa reunião delas, dos diretores da escola, do que Claro, Natália. Posso explicar novamente dos descontos. Os descontos incondicionais e condicionais, é essa a sua dúvida sobre a diferença entre os dois? Os descontos, os descontos incondicionais são destacados na nota fiscal. Se vocês pegarem uma nota fiscal de, às vezes, alguma compra que vocês fizeram na internet, vai aparecer total do produto, R$ 110. Desconto, R$ 10. Total da nota, R$ 100. Ou seja, o desconto já veio destacado na nota fiscal. Né? O desconto ele já foi concedido no momento da venda, ou de quem está comprando, né? No momento daquela negociação. Então não depende depois, se a Natália me pagar antecipado, se acontecer isso, aquilo, não. Na ocasião da venda, do negócio, já foi concedido esse desconto. Né? O desconto incondicional, eu vou deduzir, né? Vamos fazer um exemplo aqui, deixa eu colocar. Deixa eu pegar, calma aí, pegar uma folha nova, compartilhar, minha tela 2. Fazer um exemplo aqui que acho que vai ficar melhor. Desconto incondicional sobre venda. Venda pelo valor de R$ 11.000, com desconto incondicional de R$ 1.000, destacado na nota fiscal. Venda à vista, vamos colocar, tá? Ou seja,
fiz a venda pelo valor de R$ 11.000, mas já dei esse desconto de R$ 1.000 na nota fiscal, ou seja, o cliente, a compra que o cliente fez já foi direto pelo valor de R$ 10.000. Agora, o lançamento contábil para quem está vendendo. Então, debitei banco, porque foi à vista, né? Banco, R$ 10.000. Debitei desconto incondicional sobre vendas, R$ 1.000. E creditei receita sobre vendas de mercadorias, R$ 11.000. Receita lá da nossa receita bruta, o desconto incondicional lá do grupo das deduções, lá uma conta de resultado. E debitei banco, né? Agora, os lançamentos dos impostos, ICMS sobre vendas, credito ICMS a recolher. Vamos considerar que isso aqui com a alíquota de ICMS de 12%. Ou seja, o ICMS eu vou considerar direto a base de cálculo, calculadora, sem o nosso desconto incondicional. O desconto incondicional ele vai ser deduzido da base de cálculo dos impostos. Ou seja, a base de cálculo dos impostos efetivamente é R$ 10.000 vezes 12%, R$ 1.200. Ou seja, o nosso ICMS será aqui de R$ 1.200. Deixa eu buscar lá para vocês a nossa DRE, modelo DRE. Como que ficaria aqui? A receita bruta de vendas, R$ 11.000, né? Receita operacional bruta, R$ 11.000. Porém, eu teria aqui um desconto incondicional de R$ 1.000. Esse desconto aqui, ele é negativo, né? As deduções, o total aqui das deduções, claro, teria um outro, teria o ICMS também, que a gente já fez, já vamos colocar direto o ICMS. Por enquanto, vamos deixar sem os impostos, tá? Só para que vocês compreendam que a receita líquida foi de R$ 10.000, né? A receita líquida, porque a gente já deduziu esse desconto incondicional. Claro, teria aqui ainda o ICMS, o PIS e o COFINS sobre vendas, sobre faturamento. Ia deduzir ainda mais a nossa receita líquida. Mas se a gente não tivesse os impostos, somente nessa situação aqui, a gente já ia ver que a receita líquida foi o valor líquido da compra. Ok? Então, esse é o nosso exemplo do desconto incondicional. Então, desconto incondicional sobre a venda. E agora, para quem está comprando? Desconto incondicional na compra de mercadorias. Seguindo o mesmo exemplo anterior. O que ia acontecer? Eu ia debitar estoque de mercadorias, ia debitar o ICMS a recuperar, debitar PIS e o COFINS a recuperar e creditar foi à vista, então, banco. Mas o que vai sair aqui direto do banco já é direto os nossos R$ 10.000. Eu não tenho lançamento contábil do desconto incondicional quando a gente está falando da compra de mercadorias. Claro, aqui em estoques eu ia deduzir ainda o ICMS e o PIS a recuperar. Mas é isso que eu quero dizer para vocês, que o desconto incondicional já foi destacado na nota fiscal. Aqui, no lançamento da venda, eu já vou deduzir esse desconto incondicional sobre o valor da venda, né, e para apurar a base de cálculo dos impostos. Se a gente estivesse falando agora de um desconto condicional, desconto condicional, que é o nosso desconto financeiro. Em virtude da antecipação no pagamento de fornecedores, foi
concedido a desconto financeiro de R$ 100 sobre o valor total da dívida. A dívida de R$ 10.000. Em virtude da antecipação no pagamento de fornecedores, foi concedido um desconto financeiro de R$ 100 sobre o total da dívida de R$ 100.000. Então, o que eu vou debitar? Vou debitar fornecedores, R$ 10.000. Vou creditar banco e vou creditar desconto financeiro obtido. R$ 100 e 9.900. Aqui a diferença entre desconto concedido e desconto obtido. Se eu estou fazendo o lançamento contábil sob a ótica de quem está comprando, né, está pagando por esse fornecedor, ele é um desconto obtido. Agora, se eu estivesse fazendo esse lançamento sob a ótica de quem está recebendo, né, vamos colocar aqui sob ótica do pagador. Sob ótica do recebedor. Como que seria o lançamento contábil sob a ótica do recebedor? Debito banco, o valor que eu recebi, 9.900. Credito fornecedores, R$ 10.000. E debito desconto financeiro concedido, 100 pila. Então, esse era o lançamento contábil sob a ótica do recebedor, né? Ou seja, uma despesa financeira. Essa aqui é uma despesa financeira. E esse aqui é uma receita financeira. Certo, Natália? Era essa a sua dúvida? Aqui. Sistemas de inventário, inventário periódico e inventário permanente. No sistema de inventário periódico, a companhia registra todas as compras, bem como as vendas realizadas durante o período, mas não mantém um controle contínuo do estoque, ou seja, ela não apura ou contabiliza o custo das mercadorias após cada venda, sendo o valor dos estoques apurado periodicamente com um levantamento físico para atualização dos estoques. Ou seja, eu não sei, no inventário periódico, o quantitativo em estoque de cada unidade, de cada mercadoria, de cada produto diferente dentro do meu estoque. Então, o inventário periódico, a gente segue basicamente, a gente precisa fazer o inventário, um levantamento de inventário, né, dos estoques no início do período e no final do período. Então, o CMV basicamente seria expresso pela fórmula do estoque inicial mais as compras menos o estoque final. Claro que a gente tem outras operações aqui que também influenciam sobre o valor da compra de mercadorias, né, outros valores que alteram o custo das mercadorias que são considerados no inventário periódico, tais como o frete sobre compras, todos aqueles relacionados com a compra de mercadorias, eventos relacionados com a compra, também devem alterar e fazer parte da fórmula do CMV. Então, frete sobre compra, seguro sobre compra, devolução de compra, a fórmula, nesse caso, passaria a ser o estoque inicial, mais as compras, mais frete sobre compras, mais seguro sobre compras, menos devolução de compras, menos o estoque final neste exemplo. Poderia aqui ainda ter os impostos não recuperáveis, que a gente ia somar também nessa fórmula. Impostos não recuperáveis sobre a compra de mercadoria. Alguma dúvida aqui, pessoal? Inventário periódico e depois inventário permanente. Inventário permanente, a empresa tem, sim,
controle de estoque sobre cada uma das unidades que foram revendidas, né? E aí eu preciso fazer esse controle pela ficha de controle de estoques, nossos 3 métodos diferentes. PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai. WEPs, último que entra, último que sai. O último que entra, primeiro que sai. Ou a média ponderada, onde que a gente faz uma média destas mercadorias. Certo? Alguma pergunta, pessoal? Aqui, preciso fazer algum exemplo. Tá tranquilo aqui? Sim. O exemplo, a gente vai ter depois nos exercícios, tá, Amanda? A gente faz depois nos exercícios que tem exemplo, sim, sobre cada uma dessas situações. Nosso ativo imobilizado. Ativo imobilizado, aqui eu trouxe o CPC 27 para que a gente compreenda quais são os custos que fazem parte do nosso imobilizado. Né? O custo de um item do imobilizado compreende o seu preço de aquisição, acrescido de impostos de importação, impostos não recuperáveis sobre a compra, depois de deduzidos os descontos comerciais e abatimentos. Além disso, quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e condição necessária para o mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida pela administração. Aqui exemplos, né? Um custo de instalação, custo de guindaste, de transporte, tudo aquilo que a gente precisa para colocar aquele bem, aquele imobilizado em funcionamento, a gente vai acrescentar ao nosso custo do ativo imobilizado. Além disso, a gente vai acrescentar também ao custo do imobilizado a estimativa inicial dos custos de desmontagem e remoção lá do final da vida útil desse bem. Né? Então, tais custos representam a obrigação em que a entidade incorre quando o item é adquirido ou como consequência de usá-lo durante determinado período para finalidades diferentes da produção de estoque durante esse período. Então, todos aqueles custos lá do final da sua vida útil também serão acrescentados. Exemplos de custos diretamente atribuíveis são custo de benefícios aos empregados, decorrentes diretamente na construção do imobilizado, custo de preparação do local, frete e do manuseio para recebimento e instalação, instalação e montagem, testes para verificar se o ativo está funcionando corretamente, após a dedução das receitas líquidas provenientes da venda de qualquer item produzido. Aqui é aquele exemplo que a gente viu na aula, né, onde que a empresa tem custos para a realização desses testes, mas em alguns casos ela recebe algumas receitas nesse período, então essas receitas devem ser deduzidas. E além disso, os honorários profissionais também são acrescidos ao nosso custo do imobilizado. Pessoal, alguma pergunta? Não? Então vamos fazer o seguinte, eu vou só buscar uma aguinha, 5 minutinhos eu já volto aqui e a gente já vai fazer o exercício 1 da aula 16, eu vou fazer junto com vocês. 5 minutos eu já volto. Estou continuando a gravação, faremos agora o exercício